Ser médico nos Estados Unidos, na realidade, representa uma transformação completa da minha vida. Passar no processo nunca foi sobre fazer provas, sempre foi sobre mudar a história da minha família. Assim como todos os médicos, o processo de formação para mim foi intenso. Você estuda anos e anos, faz residência médica, que foi o meu caso, e no final, na maioria das vezes, acaba tendo o seu valor de trabalho determinado pelas grandes instituições de saúde, os grandes planos de saúde. Uma outra alternativa para muitos é fazer mais plantões do que a sua saúde e a sua família suportam. Isso foi me frustrando cada vez mais. E mesmo crescendo profissionalmente, encontrando estabilidade, eu notei que haviam dois problemas principais, centrais, que me incomodavam muito. O primeiro problema relacionado à medicina, que era a falta de plano de carreira no médico brasileiro, a falta de previsibilidade. Você estuda por longos anos e você não sabe exatamente aonde você vai chegar. Você tem que contar um pouco com a sorte, um pouco com o seu networking, enquanto nos Estados Unidos eu sabia que isso é mais previsível. Se você faz uma especialidade X ou Y, você sabe que você tem uma faixa de salário mais ou menos que você vai ganhar. Eu notei que no Brasil o médico não tem nem carteira assinada. Ou seja, você é um profissional liberal que simplesmente tem uma empresa e troca horas de trabalho por dinheiro. E você tem que trabalhar em inúmeras instituições, sem um time, sem vestir uma camisa, sem ser exatamente de uma instituição onde você pode, quem sabe, ensinar ou quem sabe trabalhar naquela mesma instituição. Então, se você está saindo de 48 horas de plantão para 60 horas de plantão, o governo não sabe disso. Ninguém protege você se você vai sair de um plantão para o outro e pegar uma estrada à noite e pode dormir na estrada. Ou se você vai fazer uma cirurgia ou uma anestesia ou vai entrar num CTI extremamente cansado, sem ter dormido bem e pode errar com o paciente. Então, eu vi o valor da medicina sendo cada vez mais determinado pelas grandes empresas, pelos grandes planos de saúde e vi que a perspectiva, infelizmente, era de pior. Tirando a parte da medicina, a falta de previsibilidade de uma carreira médica, a necessidade de trabalhar em vários locais, a necessidade de emendar vários plantões, de estar longe da sua família, a necessidade de um trabalho extremo para ter uma qualidade de vida que você sempre desejou, começou a me incomodar também a condição política do país. Porque a nossa moeda tem um baixo poder de compra, a desvalorização é contínua, o país não está, do ponto de vista educacional e político, onde ele poderia estar, um país tão rico quanto o nosso, e a questão da insegurança, para quem tem família, pesou de forma absurda. Eu lembro até hoje um dia que foi um marco de decisão na minha vida e na vida da minha esposa. Nós morávamos na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, e a pediatra da minha filha era na Barra. E aí a gente tinha ouvido algumas histórias de alguns amigos que tinham sofrido assaltos, e a gente estava com a nossa filha de 2 meses, com medo de levá-la, porque tinha que passar no túnel Zuzuenjo, passar embaixo da Rocinha para chegar até a pediatra. E aí alguns tinham nos orientado a não colocar a nossa filha na cadeirinha de segurança do carro, mas levá-la no colo, porque se o carro fosse assaltado de repente, não daria tempo de tirá-la da cadeirinha, a gente já estaria com ela no colo para sair do carro de repente. E aquilo pesou no meu coração, aquilo foi extremo para a gente, porque eu me vi numa situação de extrema insegurança, com medo de tirar minha filha indefesa de casa, eu e minha esposa levarmos ela simplesmente numa consulta de rotina do pediatra. E aí nós começamos a conversar e começamos a tentar projetar o futuro. E a gente notou que se a gente tinha essa insegurança hoje com ela nos nossos braços, imagina daqui a 15 a 20 anos quando ela estivesse saindo na rua sozinha. E, gente, quem conhece a minha história sabe que eu vivi uma boa parte da minha infância e adolescência na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio. Então, eu, de certa forma, estava acostumado com esse sentimento de insegurança. E mais, eu notei que as minhas filhas passariam pela mesma sensação de insegurança, mesmo depois de eu tendo batalhado tanto para mudar a nossa vida, e eu percebi que não é só uma questão de ascender socialmente, não é só uma questão de ganhar mais, a insegurança estava cercando a minha família independente disso. E com esses pensamentos em mente, um belo dia dando plantão no CTI, um colega que estava passando pelo processo do USMLE começou a contar da jornada que ele estava
caminhando, enfrentando naquele momento, né? E eu notei que ser médico nos Estados Unidos, na verdade, seria perfeito para mim e para minha família. Aquilo saltou os meus olhos inicialmente, e aí conhecendo um pouquinho mais dos detalhes, ele me contando, me bateu um pouco de desânimo e de medo, porque eu achei que seria muito para mim, eu achei que seria impossível. Eu não falava inglês, eu já estava terminando a residência de anestesiologia, ou seja, estava mais distante das matérias do ciclo básico, de genética, de patologia, sabe, de histologia, de fisiologia. Eu já tinha família, o tempo que eu teria que estudar associando com trabalho e família poderia ser complicado, porque eu já tinha um certo padrão de vida e eu tinha que conciliar trabalho e estudo. Como é que eu vou fazer isso? E eu tentei refutar aquela ideia. Mas eu voltei a encontrar esse amigo e aquela ideia martelava na minha cabeça e eu comecei a, de leve, aprofundar um pouquinho, mesmo que sozinho, garimpando algumas informações e perguntando para esse meu amigo, e eu notei que haveria um passo a passo até que eu conquistasse a tão sonhada vaga de residência nos Estados Unidos. Então eu tomei essa decisão de mudar a história da minha família através desse processo, por isso que ele para mim nunca foi só sobre passar em provas, foi sobre mudar a perspectiva das minhas filhas, da minha vida e da minha família. E finalmente, 2 anos e meio depois da decisão até o match, 2 anos e meio desde quando eu não sabia falar inglês, desde quando eu me sentia inseguro, desde quando eu achava que as matérias eram difíceis para mim, que o processo era grande demais para mim, que era caro demais para mim, eu vim caminhando passo a passo, fazendo uma coisa de cada vez, vencendo uma etapa de cada vez. E no dia 15 de março de 2021, eu dei match para Internal Medicine na Filadélfia. Eu mapeei todo esse processo e esse é o propósito desse curso, te mostrar como você pode seguir de forma clara, o passo a passo, até você se tornar médico nos Estados Unidos. Eu vou pegar na sua mão para que a gente possa caminhar junto num curso com 53 aulas, 12 encontros ao vivo de acompanhamento mensal comigo e módulos extra de Personal Statement, que é a redação que você tem que escrever sobre você mesmo para os programas de residência, extremamente importante. Um módulo bônus de entrevista de casos de sucesso, em que eu vou trazer colegas que tiveram trajetórias diferentes, aqueles que são old graduates, ou seja, que se formaram há mais tempo no Brasil e lutaram pela vaga de residência e conseguiram, aqueles que tiraram notas altíssimas no Step 1,